Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 8 de junho de 2026. Nós chegamos ao capítulo 47 do livro de Ezequiel, um capítulo bastante utilizado aí nas pregações bíblicas, né? E nós mergulharemos lá no verso 21, para dar um norte do nosso devocional. Ele diz: assim dividireis esta terra sobre vós, de acordo com as tribos de Israel. Quando eu li esse versículo, eu já fiquei intrigado, porque ele fala que será feita a divisão das terras de acordo com as tribos de Israel. Quando a gente vai lá no verso 14, ele diz que, no verso 13 ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta será a fronteira pela qual herdareis a terra de acordo com as 12 tribos. José terá 2 porções. Ele fala que na verdade, a terra ela será dividida em partes iguais. Isso causou para mim um grande, vamos dizer assim, um grande momento de reflexão, porque nós bem sabemos que ao longo da caminhada bíblica, as tribos elas eram de tamanhos completamente diferentes, né? Tanto que lá na divisão em que Josué dá a terra, um dos princípios que ele utiliza é uma terra maior para uma tribo maior, uma terra menor para uma tribo menor. Mas isso não necessariamente representaria que o que tinha uma terra pequena teria ganhado uma terra insuficiente. Ele teria ganhado uma terra proporcional à sua necessidade. Nesse verso de Ezequiel, esse princípio ele é, vamos dizer assim, ele é confirmado, mas de uma maneira mais chocante, porque agora aqui ele deixa de dizer, ele deixa de observar essas características de tamanho de tribo, né? Porque quando você vai ver ali o templo, né, o desenho, como as pessoas que têm a capacidade de fazer a visualização dos textos, porque eu confesso que eu lendo os textos, falando sobre portas, sobre corredores, sobre arcos, sobre alpendres, eu confesso que a minha visão espacial ela é muito limitada, ela não consegue fazer uma percepção. Então a gente recorre à visão de irmãos que têm capacidade, né? Tem intelectualidade, tem conhecimento, tem discernimento, tem uma capacidade de geometria e de espacialidade bem mais acurada para poder fazer o desenho para a gente. Então, as terras elas são divididas de uma forma em faixas horizontais, né? Ou paralelas. E as medidas dessas faixas elas são praticamente iguais. O que caracteriza, na verdade, o que a gente pode caracterizar? O capítulo ele é muito mais centrado naquela parte do avanço do profeta, quando ele é levado de 500 côvados, ou 500 metros, mais 500 metros, 1.000 metros, e ele vai avançando, que a água bate sobre tornozelos, sobre joelhos, sobre cintura e sobre lombo, mostrando, pelo menos de forma simbólica, como que se daria uma caminhada cristã, como se daria uma caminhada de uma nova vida, de um avanço, e como, quando você mergulha na profundidade, você é, vamos dizer assim, envolvido completamente pelo domínio do Espírito Santo, pelo domínio da sabedoria do Senhor, pelo domínio do discernimento, pela sua glória, você é envolvido completamente disso, como você, de fato, se desconecta desse mundo de uma forma, de uma maneira por todas, né? Então a gente consegue enxergar muito mais isso. Mas eu estou trazendo muito mais o aspecto dessa questão, dessa ocupação das terras, para dizer para você que a gente colocar a nossa visão, como a gente vê, ora, se tem uma tribo que tem 1 milhão de pessoas e a outra tribo tem 100 mil pessoas, pareceria ilógico a gente colocar elas no mesmo espaço, porque certamente na divisão dos lotes, da divisão das famílias, faria com que cada um olhasse para o lado, olhasse para a tribo seguinte, se é que essa divisão pudesse ser enxergada por ele, e ele enxergasse que ele tivesse recebido menos. Mas a máxima aqui é justamente a percepção que deve ser aplicada é que esse aqui é um reino em que o próprio Senhor governa sobre eles. Isso aqui é muito mais espiritual do que algo efetivamente físico, porque quando você vai na liturgia bíblica ou na história bíblica, esse capítulo é uma coisa que, de fato, ele nunca se confirmou, ele nunca se, vamos dizer assim, ele se tornou, nos nossos tempos, algo já executável. Isso aqui está dentro daquela linha, daquilo que ainda vai se estabelecer, que ainda vai se fazer real, que ainda vai se materializar como profecia. A palavra ela é verdadeira, porém, ela ainda está em cumprimento. E ela é tão verdadeira, ela está tão em cumprimento, porque quando você vê nesse capítulo, quando ele diz o seguinte, quando ele fala dos gentis, né? Ele fala assim, ó, no versículo 22, e sucederá que a dividireis por lote, por herança a vós, e aos estrangeiros que permanecerem temporariamente entre vós, que gerarão filhos entre vós, e eles serão para vós como os nascidos na terra, e entre os filhos de Israel, eles terão a herança convosco entre as tribos de Israel.
Aí a gente vai entrar dentro daquilo, ou vai começar a conjecturar sobre o aspecto desses estrangeiros como a própria igreja, a própria Israel, a partir do momento que tem vamos dizer assim, o enxergamento, a consumação, a compreensão do sacrifício do Senhor Jesus, porque isso aqui é apocalíptico. É quando não haverá mais divisão entre o povo que será governado por Deus. E aí ele se faz dizendo que todos têm direito à mesma herança. A gente tem que lembrar que no Novo Testamento, quando Cristo vem, ele fala principalmente para a igreja, ele fala que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, ou seja, herdeiros. Nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, vai trazendo, não que a gente tenha o mesmo direito de Cristo, não é isso, mas nessa relação aqui porque Cristo é o próprio Deus, então são algo que quando a gente vai explicando, a gente fica até com medo de falar alguma heresia em relação à questão da Trindade, né? Porque é extremamente belo, mas é extremamente desafiador a gente falar de uma forma lógica, de uma forma clara, né? Para que a mente ela possa comportar a compreensão de algo tão grandioso e tão sensacional. Então a gente vê que nesse capítulo, então, uma das características muito interessantes são vamos dizer assim, é esse rompimento, essas divisões que se acabam e a gente tem um alinhamento vamos dizer assim, da nação, do povo que servirá a Deus, do povo que estará dentro do propósito, do comandamento dele. É fantástico um capítulo desse. É interessante você ler ele com mais... A Bíblia, por exemplo, em AA, versão ano 2017, versão terceira edição, ela tem uma linguagem mais simples do que a BKJ, mas a mensagem ela passa por aí. E o interessante é que dentro desse capítulo também ele fala sobre uma água que sai debaixo do templo, da fonte de Deus, da presença de Jesus. Ou seja, essa água representando muito também simbolicamente, espiritualmente falando, como se fosse o próprio sangue de Jesus, na presença de Deus que seria o templo, e o próprio sangue dele que foi derramado lá no Calvário, né, ali do seu lado direito. Então ele fala, porque ele faz uma referência do lado direito do templo e também do altar do lado sul, então fazendo uma conexão espiritual. O que você tem que ter em mente? E essa água, que é esse sangue, água e sangue, tudo misturado, que começa a percorrer, fazendo caminho, e por onde ele vai passando, por onde ele vai tocando, ele vai trazendo vida, ele vai curando, ele vai trazendo prosperidade. E uma coisa, prosperidade no sentido de não haverá escassez. Quando a gente fala prosperidade é no sentido de não ter escassez, não ter mendicância. E mais um pouquinho dentro dessa compreensão das tribos que a gente está falando, mas tem questão de espaço, as tribos são maiores, como é que eles vão se alimentar? A própria palavra do Senhor, ele traz o seguinte, no verso 12. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ele produzirá novos frutos, de acordo com seus meses, porque suas águas sairão do santuário, o seu fruto será para alimento e a sua folha para remédio. Não há fome, não há necessidade. Então, a partir do momento que tudo está, vamos dizer assim, sob o controle, todas as necessidades humanas estão sob o controle, certamente é um povo que estará muito mais voltado para a adoração, para a compreensão, para a vivência da sua espiritualidade e da sua, vamos dizer assim, da sua missão de adoração com o seu Senhor, do que, de fato, preocupado com necessidades materiais e seculares como hoje vivemos. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que Deus possa nos cuidar, meu irmão.